Olá, que bom estar mais uma vez aqui para que juntos possamos estudar a palavra de Deus. E aqui você já sabe, aqui você é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Então não tenha preconceito, assista esse vídeo até o final. Se você gostar desse conteúdo, você pode compartilhar com outras pessoas para que a pregação do Evangelho atinja mais pessoas, alcance mais pessoas e assim nós esperamos a bendita vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, recebeu o meu bom dia, que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês tenham uma ótima semana na presença do nosso Senhor, tá bom? Antes de nós começarmos aqui esse tema, eu vou orar com você e aí sim nós vamos entrar aqui no estudo de hoje. Aí mesmo onde você está, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos falar com Deus. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez nos encontrarmos aqui na Tua santa presença. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos conduzir a todo esse estudo. Que ao entrarmos, Senhor, a essa semana, que os Teus anjos, Senhor, possa nos acompanhar também, Senhor, fazer proteção em volta de cada um de nós, para que nenhum mal atinja nós, Senhor. Que o Senhor cuida de cada um de nós, que o Senhor tenha esse cuidado, meu Pai, especial para com seus filhos. Nos ajude, Senhor, a entender as Sagradas Escrituras, Senhor, para que nós possamos aproximar cada dia mais da Tua presença. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A pergunta que vai ser feita hoje é: você realmente acredita nas Escrituras? Você acredita nesse livro aqui? Você acredita que tudo que está aqui é verdade? Será que tudo que está aqui aconteceu? Será que Jesus, quando veio a esse mundo, ele trouxe um novo mandato? Será que o Deus do Antigo Testamento era um Deus e agora no Novo Testamento é um outro Deus? Como será isso? Será que Jesus anulou tudo que haveria antes dele? Bom, se você realmente quer saber as respostas para essas perguntas, você precisa assistir esse vídeo até o final. E se você gostar, você pode compartilhar com outras pessoas, tá bom? Então vamos lá. Muitas pessoas dizem que quando Jesus veio, ele aboliu na cruz todos os mandatos, né? Exceto alguns, né? Por exemplo, que o não matarás, né? Mas, bom, se ele aboliu na cruz os verdadeiros mandatos, né? O decálogo, então quer dizer que no Antigo Testamento Jesus anulou tudo que haveria no Antigo Testamento. Então o que vale agora é só o Novo Testamento. Mas será que foi isso que Jesus fez? Jesus, será que deixou de falar das Escrituras? Será que Jesus diz assim, olha, agora vocês não precisam mais cumprir aqueles mandatos, aquelas ordenanças que foi dado no Antigo Testamento. Agora vocês vão receber um novo mandamento que eu vou dar agora para vocês. Será que ele disse isso? Tenho certeza que não. Bom, eu vou começar lendo aqui. Pegue a sua Bíblia e pegue um papel, uma caneta, para que você possa marcar os textos que vai ser lido aqui nessa manhã, para depois você fazer aí uma recapitular, na verdade, esses textos, né? A carta de 1 Timóteo, capítulo 3, eu vou ler aqui a partir do versículo 14. Esse texto por si só, nós poderíamos ler esse texto e terminar esse vídeo, porque não haveria mais necessidade de falar mais nada, porque o texto fala por si só. Olha o que diz o texto. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste, desde que fosse inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós poderíamos despedir aqui e terminar esse estudo, já estava de bom tamanho, porque o texto falou por si mesmo. Diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a compreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esse conjunto de toda é toda a Escritura, não é uma parte dela. Agora veja o que é interessante. Eu vou ler aqui Lucas, o Evangelho de Lucas. Nós vamos ler aqui o capítulo 24 de Lucas. Eu vou ler aqui alguns versículos. E você sabe o que aconteceu nessa passagem. Lucas capítulo 24 conta aqui, conta que fala da ressurreição de Jesus, né? Obviamente. E depois dos versículos 13 em diante, fala daquela passagem que tem até a música, né? Caminho, os discípulos no caminho de Emaús. O que aconteceu ali? Veja, 2 homens iriam andando, de repente apareceu Jesus e continuou andando com eles. E eles estavam comentando sobre a morte de Jesus. Então Jesus pergunta para eles o que eles estão comentando. Eles perguntam se Jesus é um forasteiro, que Jesus não sabia o que tinha acontecido, que um homem foi crucificado, né? E eu vou ler aqui o versículo 25. Eu vou ler primeiro o 21 para você entender. Olha que diz o versículo 21 de Lucas capítulo 24. Ora, aqui os discípulos falando, né, um com o outro ali. Jesus estava com ele já andando. Ora, nós esperávamos que fosse ele o que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Eles esperavam que Jesus iria ser o novo rei de Israel, que ia redimir o povo, ia tirar o povo daquela opressão. Eles não entendiam o propósito do Filho de Deus, que ele vinha assim redimir o seu povo do pecado, redenção, né, para dar salvação no tempo exato para o seu povo. O povo esperava que Jesus iria ser o novo rei, né? Mas não foi isso que Jesus estava dizendo para eles. Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, como diz Apocalipse capítulo 19, 16. Né? Então veja o que interessante. Olha o que diz o versículo 25. Então lhe disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Guarde essa palavra aí, tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constatava em todas as Escrituras. Você percebeu o que Jesus está explicando? Você está percebendo? Jesus diz assim, ó, vocês são nécios, vocês são tardios de coração. Vocês não acreditaram naquilo que eu falei e nem naquilo que vocês leram. No que vocês leram? Que o Messias, né? Ele ia padecer, ia morrer, e começando, se vocês acreditassem nas Escrituras, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe a respeito do que constava em todas as Escrituras. Você viu como Jesus exalta o Antigo Testamento? Você percebe como é importante você estudar o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é o que revela aquilo que Jesus iria fazer para o seu povo, ou seja, para o mundo. Ele veio sim para os judeus. A lei escrita em Êxodo capítulo 19, quando ele desce no Monte Fumegano,
que a voz sai do meio do fogo e trovões, a lei foi dada a Israel. Por quê? Porque era um povo escolhido por Deus. Mas depois no Êxodo capítulo 20, que é feito o decálogo, também foi dado sim para o Israel. Mas essa lei se tornou universal porque o Israel, eles rejeitaram Jesus, como nós lemos João capítulo 1, versículo 11. Veio para os seus, mas os seus não receberam. E agora aqui Jesus diz assim, tudo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e na escritura está escrito a respeito de mim. Agora, como que as pessoas hoje dizem que a Bíblia tem que ser atualizada porque Jesus mudou os conceitos no Novo Testamento? Ora, não há fundamento nenhum. As pessoas que julgam tal coisa são pessoas que realmente, com toda sinceridade, não estudam a palavra de Deus. Não estudou a Bíblia. Ela não está entendendo aquilo que ela está lendo. E olha aqui. E aí o texto continua. E no versículo 31 diz assim, então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então, naquele momento, abriram seus olhos deles. Porque o texto diz ainda que eles, pouco tempo, eles não entendiam aquilo que Jesus estava falando. E aqui no versículo 20, eu li o 27, eu vou ler o 32, que diz assim, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Veja, Jesus estava falando da Bíblia Sagrada. Jesus estava exaltando as Escrituras. Jesus estava pregando, fazendo uma pregação. Jesus estava ensinando eles que tudo aquilo que eles leram no Antigo Testamento, isso iria acontecer com ele. Porque o Antigo Testamento fala sobre Jesus. Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9, né? Miqueias capítulo 5, Zacarias capítulo 9, né? E outros tantos textos que dizem o Antigo Testamento está repleto, falando da vinda do Messias. E agora, nós chegamos aqui no versículo 44 de Lucas, nós estamos lendo o mesmo capítulo de Lucas, né? Veja o que diz aqui o versículo 44. A seguir Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, e importava-se cumprir tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, para você aí que é acostumado de falar aí que o Antigo Testamento não tem mais validade, diz que a lei foi dada só a Israel, que nós podemos agora comer carne de porco, nós podemos transgredir o sábado, nós podemos fazer o que mais? Nós podemos fazer todo tipo de libertinagem, né? Será que foi isso que Jesus está dizendo aqui? Então tome muito cuidado quando você for falar da palavra de Deus, que você use a Bíblia como um todo. Porque se você usar só uma parte da Bíblia, você vai tirar aquilo que realmente você só acredita. Muitas pessoas dizem que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus, que Jesus se tornou o Salvador da sua vida, mas nega a própria Escritura. Então, quando você tira algo para a sua vida que você gosta, você está acreditando em si mesmo. Você não está acreditando na palavra de Deus. Eu até vi um pensamento, né, que muitos aí decorrem pela internet dizendo assim, quando eu leio a Bíblia, eu encontro muitos erros, mas não na Bíblia, mas em mim. Né? Porque a Bíblia mostra para mim tudo aquilo que eu não sou. Tudo aquilo que eu estou faltando para com Deus. Está entendendo? Então, Jesus diz assim, se convinha que se cumprisse toda a lei de Moisés, que está escrito nos livros de Moisés, nos primeiros livros, né, de Moisés,
nos profetas e nos salmos. Então lhe abriram o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Você entendeu quanto é importante você estudar a palavra de Deus e você ter em conta que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Não é uma parte ou outra. Você sabe por que as pessoas dizem assim, que eles não aceitam? Porque quando nós vamos ler muitas passagens do Antigo Testamento, ali acontece muita coisa que nós gostamos de fazer hoje. Libertinagem, não é? Então isso está fora de conceito, porque ali deixa muito claro as coisas que não devemos fazer. Mas isso aí foi dado para Israel. Aqui, depois você pode ler Lucas também, capítulo 4, mas eu vou ler Mateus, capítulo 4, tá? Que é a tentação de Jesus, e eu gosto muito dessa passagem, porque olha o que Jesus fala sobre a Escritura. Quando Jesus ele tem um conflito direto com Satanás, Jesus usa as Escrituras. E qual seria ela? Ou seria o Novo Testamento? Pois o Novo Testamento nem tinha sido escrito ainda. Então como que Jesus usou as Escrituras? Veja, Mateus capítulo 4 eu vou ler. Diz assim: eu vou ler aqui a partir do versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se és tu, filho de Deus, manda que essas pedras transformem-se em pães. Jesus, porém, respondeu: Está o quê? Está escrito. Aonde está escrito? No Novo Testamento, que nem tinha sido escrito. Então, a partir desse estudo, você tem que ter em mente que tudo aquilo que você for ensinar, for pregar, você tem que levar em consideração que toda a Escritura é inspirada por Deus. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aonde Jesus tirou essa citação? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Depois você confere aí na sua Bíblia. Foi de lá que Jesus tirou essa citação, porque Jesus conhecia as Escrituras. Tudo que estava escrito nas Escrituras, Jesus conhecia porque falava a respeito dele. E aí então o diabo levou na cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és tu, filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha aqui, até Satanás está usando as Escrituras. É importante você lembrar que quando Satanás ele tem um confronto direto com Cristo, ele sempre coloca dúvida em Jesus. Ele sempre coloca esse Czinho aí que você vê. Se és filho de Deus. Está colocando uma dúvida, mas Jesus lembrou muito bem em Mateus capítulo 3, 16 e 17, quando ele foi batizado, que ele ouviu uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus não tinha dúvida de quem ele era. Mas Satanás queria colocar no coração dele essa dúvida. E aí então Jesus, mais uma vez, aí Satanás continua, agora Satanás virou um pregador das Escrituras. Aí Satanás diz: Está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Isso está escrito no Salmo 91, 11. É o salmo conhecido que muitos pastores usam para expulsar Satanás. E Satanás faz uso do salmo para dar aqui a ênfase para Jesus, que está escrito de verdade. Está escrito mesmo, tudo que Satanás disse aqui está escrito. Exatamente como ele citou no Antigo Testamento, no Salmo 91, 11. Mas Jesus, conhecedor da palavra de Deus, conhecedor do Antigo Testamento, respondeu para Satanás. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito. Olha o contraponto. Também está escrito:
não tentará o Senhor teu Deus. E aí então continua o texto, né, que o diabo levou ele, porque o diabo queria ser adorado. Você viu, você percebeu quanto Jesus ele exalta a Escritura? E tem um texto aqui em Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Vamos ler aqui. Isaías 42, versículo 21, diz assim: Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Eu vou ler de novo o texto para que você não tenha dúvida nenhuma. Foi do agrado do Senhor. Deus se agradou. Por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Você está entendendo o quanto é importante nós estudarmos a palavra de Deus? Olha que texto interessante aqui que eu lembrei em Lucas capítulo 16. Quer ver? Lucas capítulo 16. Lucas 4, na verdade. É Lucas capítulo 4, versículo 16. Tem uma passagem aqui que ela é muito interessante. Lucas capítulo 4, 4:16. Diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então deram-lhe o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e pregoar o ano aceitável ao Senhor. E aonde Jesus tirou essa citação? Foi do Novo Testamento? Obviamente que não. Isaías capítulo 61. Se você ler Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, você vai encontrar essa passagem lá. Assistindo uma palestra com o professor, teólogo, mestre em teologia, Dr. Wilson Paroski, ele diz assim: Você quer ter bastante likes nas redes sociais? Deseja ter bastante? Fale mal da Bíblia, fale mal da lei de Deus. Aí você terá bastante likes. Mas se você falar a verdade do que está escrito aqui, você não vai ter nada. Por quê? Porque hoje as pessoas gostam de ir para as redes sociais falar todo tipo de besteira. Pessoas que não estudam a palavra de Deus. Agora, certa vez, eu estava até vendo o próprio cantor aí, que virou o cantor gospel, né? Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, querendo falar sobre Apocalipse. Ora, as pessoas acham que pelos status sociais que ela tem, acham que pelo conhecimento que ela tem, ela deve ir lá e falar o que quer e está tudo certo. Não é assim que funciona. Não é assim. Por isso que hoje a palavra de Deus está sendo pisada, está sendo jogada no chão por falta de conhecimento. As pessoas saem do mundo, aí vem agora para a palavra de Deus, já acha que ela é um teólogo, já acha que ela sabe de tudo, que ela é as pessoas que julgam saber de tudo. E essas pessoas, por terem milhões de seguidores, dá um checkmate. Sabe por quê? Porque as pessoas acreditam nelas. Você tem que separar o que é espiritual do que é carnal. Tem que separar essas coisas. Precisa ler as Escrituras. Precisamos estudar.
É isso que nós precisamos fazer. Eu sempre li esse texto aqui. Eu sempre gostei desse texto. Aprendi ele desde muito cedo. E faço meditação nele. Se não todos os dias, mas direto esse texto vem na minha cabeça quando eu ouço tantas pessoas dizendo sobre o Antigo Testamento, sobre a lei de Deus. Aí fala do legalismo do sábado. Ora, se nós somos legalistas por guardar o sábado, e o que você me diz então de você guardar o domingo? Não seria legalismo também? Ou não? Ou só porque o sábado está dentro do decálogo e foi dado por Deus? Falta entendimento. Falta as pessoas ler mais, abrir a mente, deixar o texto bíblico falar para elas, ou falar com elas. Mateus 5,17. Esse texto aqui, se todos os protestantes, católico, espírita, todos sem exceções, lesse esse texto e conseguisse fazer uma exegese desse texto, não haveria contradição em tantas pregações que eles mesmos fazem. Me dá até a impressão que eles tirou esse texto da Bíblia deles. Por quê? Porque não é possível uma pessoa pregar na sua igreja, dar um ensino bíblico e esquecer desse texto. Eu vou ler ele aqui e você preste muita atenção, que diz assim, ó, Jesus falando: não penseis que vim revogar a lei. E que lei que é essa daqui? Que lei que é? Lei do decálogo, os 10 mandamentos. Porque a lei que foi abolida na cruz foi a lei cerimonial. Cerimônia, aquela que matava o cordeiro, né? E aquelas leis, sim, foi abolido na cruz, que hoje nós não precisamos mais fazer isso. Hoje nós temos livre acesso ao nosso Salvador. Está entendendo? Então, essa foi a lei abolida na cruz. Agora, o decálogo jamais seria abolido na cruz. Não pensais que vim revogar a lei ou os profetas. Eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Se nenhum tio, por que foi aqui? Nenhum i ou nenhum tio? Talvez, aqui em um pensamento, vamos colocar assim numa linha de raciocínio, talvez seria uma letra mais pequena, né? Ali. Diz que nenhuma dessas duas letras, nenhum i, nenhum tio, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Agora, deixa eu te falar, se nenhum i e nenhum tio pode sair da lei, pode passar da lei, agora, você imagina tirar 2 mandamentos inteiros da lei de Deus, você tirar o Novo Testamento, 39 livros da lei de Deus, ora, mas que tipo de crente nós somos? Que tipo de pessoas nós somos? Que tipo de pregadores nós somos? Que tipo de ensinadores nós somos? Se nós não conseguimos entender a lei de Deus? Se nós rejeitamos os escritos que falam do próprio Salvador? Você não acredita na Bíblia. Sinceramente, eu vejo tanto pastores renomados falando cada besteira e as pessoas ainda estão lá seguindo ele. Por quê? Porque as pessoas não estão interessadas em ler a Bíblia, elas estão interessadas a só ouvir. Por que eu vou gastar o meu tempo estudando a Bíblia se tem gente falando aí da Bíblia? Não é? É assim que pensa? Não, você tem que estudar a Bíblia por si só. Você tem que estudar, porque ninguém vai fazer jus para você no dia da salvação. Só Jesus Cristo. Não deixe que o homem coloque no seu coração aquilo que ele quer. Estude a palavra de Deus. As pessoas eu vejo dizendo que tudo o que está escrito na Bíblia foi dado por Israel. Ora, tudo que está escrito aqui é para mim e para você nos tempos nossos. É para os tempos nossos aqui.
Olha o que diz aqui Lucas. Eu vou ler aqui mais um verso de Lucas, capítulo 23. Vou ler aqui o versículo 45. Lucas 24. Lucas 24. 24, 45. Aqui é 24, 45. Eu tô lendo 23 aqui. 24, 45. Esse aqui eu já li, né? Que abriu os olhos do entendimento para que aprendesse as Escrituras. Então, esse verso aqui ele é muito importante, por quê? Porque nós precisamos abrir os nossos olhos para as Escrituras, para que nós possamos compreender tudo que está escrito nas passagens. Tem até aqui, depois se você continuar lendo, a incredulidade de Tomé, né? Deixa eu ver aqui se é aqui nesse texto. Eu vou ler aqui o versículo 37 para que você possa compreender um pouco mais. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Mas ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobe em dúvida ao vosso coração? Vede minhas mãos e os meus pés, eu sou o mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vede que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirado, Jesus disse: tendes aqui algumas coisas para comer? Olha, Jesus, depois que ressuscitou, Jesus disse para eles ainda: veja, eu não sou um espírito, eu estou aqui em carne e osso, porque um espírito não tem carne nem osso. Agora, e ainda as pessoas tiram do Novo Testamento a ideia de que quando a pessoa morre, vai para o céu. Vai um espírito desencarnado. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, tiramos grandes lições desse livro de Lucas para que nós entendamos que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento é uma coisa só. Se você ler o livro de Isaías, Isaías 7, Isaías 9, você vai ver quanto Isaías fala da ênfase na vinda do Messias. O que nós não podemos aceitar é que as pessoas ficam aí falando coisa que a Bíblia nunca disse e a Bíblia não apoia. Então, assim, quer entender a palavra de Deus? Estude por si só. Pede o discernimento do Espírito Santo para que você possa compreendê-la. Não deixe que ninguém coloque no seu coração e nem na sua mente as coisas que eles desejam colocar. Não deixe que ninguém vos engane. Jesus mesmo disse, né? Hoje muitas pessoas têm dito aí que existe muitos caminhos para alcançar a vida eterna, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa passagem é muito interessante no grego. Egu emi rodós em aletem zoe. Eu sou o caminho. Não existe um outro. É só um. Eu. Egu emi rodós aletem zoe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está no grego, você entende que não tem outra coisa. E agora, se nós tirarmos o Antigo Testamento, olha, nós sinceramente não estamos acreditando realmente naquilo que nós professamos acreditar. Porque quando a pessoa diz que ela acredita na palavra de Deus, ela acredita na palavra de Deus e ela nega o Antigo Testamento, ela realmente não acredita na palavra de Deus, ela acredita naquilo que ela quer, né?
Ela acredita naquilo que ela realmente quer acreditar. E o ser humano é assim, ele só acredita naquilo que ele deseja acreditar. Não é verdade? Hoje as pessoas estão dizendo que existe, as verdades são paralelas. Você acredita nisso? Eu não acredito nisso. Verdades paralelas. As pessoas hoje não têm mais o que pregar sobre o conceito bíblico. Ou agora elas estão colocando o que elas acham no texto bíblico. Bom, eu espero que você tenha entendido, né, as escrituras. Tem até um texto aqui em Lucas que eu queria ler. Não sei se eu vou lembrar dele aqui para nós encerrarmos esse estudo. Não sei se eu vou lembrar desse texto. Mas eu vou dar uma olhada aqui, ver se é esse texto. Eu não sei se está aqui em Lucas capítulo Lucas 24. Eu não vou lembrar dele, mas Jesus um dia disse que as escrituras não se falam sobre ele, as escrituras não podem falharem. Mas, para encerrar, então, eu vou ler aqui esse texto que está aqui em João 5:39, que diz assim, para encerrar esse estudo aqui, João 5:39 diz assim, presta atenção que nós vamos fechar esse estudo com chave de ouro. Diz assim: examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Examinais as escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna. E são elas mesmo que testificam de mim. Agora, veja o 40. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Eu não aceito glória que vem de homem. Você está entendendo? Você entendeu bem esse texto aqui? Faça o seguinte, faça hoje uma leitura desse texto e faça uma meditação na presença do nosso Salvador. Examinai a Escritura, porque julgais ter nela a vida eterna, e são ela mesma que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para que ter vida eterna. As pessoas querem falar de Deus, querem pregar a palavra de Deus, mas não querem pregar tudo que está escrito nesse livro aqui. Querem pregar do jeito que eles querem torcer as escrituras para que você possa se transformar nos seguidores dele e beber da mesma fonte que eles bebem, que muitas vezes são água muito suja. Feche seus olhos que a sua fonte quer orar com você. Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo, onde nós aprendemos, Senhor, que todas as escrituras desse livro são inspiradas pelo seu Espírito Santo. Pneuma Hagios. Que nesse dia, Senhor, o Senhor nos abençoe e nos guarde. Proteja, Senhor, cada um de nós. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e eu te espero então num próximo estudo. Até lá, se Deus assim nos permitir.